lá? Seguindo a ideia de eu resolver exercícios para o Enem, que vão te ajudar, que vão te trazer segurança de assuntos distintos, diferentes, se você olhar as últimas provas do Enem, estequiometria é um assunto sempre frequente. E quando cai estequiometria, eu diria para você que 95% dos exercícios cobra a ideia de rendimento. Então eu diria para você que estequiometria sempre aparece e exercícios com rendimento são muito frequentes. Beleza? Vamos ler o texto então? Para proteger estruturas de aço da corrosão, a indústria utiliza uma técnica chamada galvanização, que tem a ver com a eletroquímica. O exercício é de estequiometria. Então você tem que tomar cuidado para, às vezes, o enunciado não te assustar. Calma. Um metal bastante utilizado nesse processo é o zinco, que pode ser obtido a partir de um minério denominado esfalerita, sulfeto de zinco, de pureza 75%. O que ele quis dizer que de cada 100 gramas desse minério, 75 gramas é sulfeto de zinco. Essa é a ideia da pureza. Beleza? Vamos continuar. Considere que a conversão do minério em zinco metálico tenha rendimento de 80%. O que significa isso? Que eu esperava produzir 100 gramas e vou produzir 80 gramas. Então, o rendimento ser 80% significa dizer que a gente vai obter uma quantidade menor do que aquela que a gente estava esperando produzir. Então, olha só, a pureza é um fator que afeta o reagente, o rendimento é um fator que afeta o produto. E nesse exercício, os dois tópicos estão sendo levados em consideração. A pureza associada ao reagente, o rendimento associado ao produto. Você está vendo? Eu estou te ajudando a entender o enunciado, sem antes fazer nada. Combinado? Vamos continuar. Nessa sequência de reações químicas. As duas reações químicas estão escritas aqui. Agora eu quero que você escute o seu professor. Essas duas reações, elas são chamadas consecutivas. Na química, o que caracteriza reações consecutivas? Reações consecutivas são reações que podem ser somadas. Sassá, por que eu posso somar as reações quando elas são consecutivas? Porque entre as reações existe um grau de dependência. Olhe em mim agora. Na primeira reação, foi produzido óxido de zinco. E na segunda reação, o óxido de zinco está sendo consumido. Então, olha que interessante. O óxido de zinco que reage na equação número 2 é o óxido de zinco que foi formado na equação número 1. Então, você entendeu? Para reagir o óxido de zinco na equação 2, ele foi previamente produzido na equação 1. Quando isso acontece, quando o que é produto de uma reação é reagente da outra, essas reações são chamadas consecutivas. Então calma lá. Eu vou dar um destaque para esse mocinho. Foi produzido na primeira, está sendo consumido na segunda. Quando isso acontece, a gente chama as reações de consecutivas. Agora eu preciso de mais uma coisa. A ideia é todo o óxido produzido na primeira equação é o óxido que foi consumido na segunda. Foi produzido 2. Tem que ser consumido 2. Então eu vou pegar esta equação
e eu vou multiplicar por 2. Combinado? A equação inteira. 2, 2, 2, 2. E vou somar as duas. Combinado? Ó, chance sumiu. Chance sumiu. Eu não precisaria fazer isso, mas eu vou fazer porque a minha intenção não é apenas resolver o exercício, é ajudar você. Então, ó, dá reação, que eu vou chamar de global. O próprio nome está dizendo, reação global é a equação final correspondente à soma das duas reações. 2 sulfeto de zinco mais 3 O2 mais 2CO dando 2Zn mais 2SO2 mais 2CO2. Não é o caso. Isso não é um exercício de prova discursiva. Imagina você fazendo uma segunda fase. Escreva a equação global. Escreveu. Combinado? Agora, olho em mim. Considere as massas molares. Todo exercício que mexe com massa tem que oferecer a massa molar. A massa molar foi dada pela prova do Enem, não preciso decorar. Qual o valor mais próximo? Então ele está dizendo para mim que eu posso aproximar. Da massa de zinco metálico, zinco metálico, zinco metálico. Em quilograma, que será produzido a partir de 100 quilos da esfalerita. A esfalerita é um minério que contém sulfeto de zinco. Então eu quero um favorzinho seu. Quando eu leio o enunciado, o que fica muito claro para mim? O enunciado está falando dessa substância e o enunciado está falando dessa substância. Sabe o que significa isso? Na reação global, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 substâncias. Você concorda? Mas o cálculo estequiométrico que eu vou fazer só envolve 2 substâncias. Esse é um grande erro dos alunos. Ou seja, não obrigatoriamente todas as substâncias participam do cálculo estequiométrico. Na reação global, participam 6 substâncias, mas o cálculo envolve apenas 2. E os aluninhos perguntam para mim, Sassá, e como é que eu vou saber quais substâncias eu vou usar? Ô, meu anjo, você tem que ler o texto. Como é que ele disse? Qual o valor mais próximo da massa de zinco? A partir de 100 kg do minério. Então só está usando essas 2 substâncias. Então, beleza? Então, olha o que eu vou fazer. Vou cortar, vou cortar, vou cortar, vou cortar, porque eu não vou usar para nada. Vou usar só esses 2, beleza? Tudo bem para você que a proporção é 2 para 2? Então eu vou fazer assim. ZNS. ZN. Puxa vida, se a proporção é 2 para 2, a proporção pode ser 1 para 1. É como se eu tivesse dividido os 2 lados por 2. Sassá, por quê? Olha a minha ideia. Números menores, contas mais fáceis. Um mol desse mocinho
1 mol desse mocinho. Vamos dividir no meio, como a gente sempre tem feito. E lembra, estequiometria é calma e técnica. Ele perguntou qual o valor mais próximo da massa de zinco. Então a pergunta dele está aqui. Massa de zinco. A partir de quantos quilos do minério? Ele falou 100 quilos. Uma grande dica para você. Quilo de um lado, quilo do outro. Então essa massa que eu vou achar já está em quilo. Agora você vai me ajudar. O minério é feito todo de sulfeto de zinco? Não. O enunciado falou 75% é sulfeto de zinco. Então eu vou colocar colorido para chamar a sua atenção, tá bom? Eu vou fazer vezes 0,75. Esse 0,75 representa a pureza. Beleza? Alguns aluninhos gostam de fazer uma regrinha de 3. 100 é 100%, X é 75%. No fundo é a mesma coisa. Só uma dica. A pureza afeta o reagente. Beleza? Olha em mim agora. Massa embaixo, massa em cima. As massas molares foram dadas. Está escrito na prova. Quanto é a massa molar do sulfeto de zinco? 97 gramas. Isso foi dado. Isso você não precisou decorar. O zinco tem massa molar 65. O enxofre tem massa molar 32. 65 com 32, 97. Beleza? Massa embaixo, massa em cima. Agora preciso de você, vou colocar colorido outra vez. 97 gramas de sulfeto só produzem 65 se tudo for perfeito, se tudo for o ideal, portanto, se o rendimento for 100%. No texto ele falou que o rendimento é quanto? 80%. Colorido outra vez. Vezes 0,8. Então olha o que eu estou te contando. A pureza é um fator menor do que 1 que afeta o reagente. O rendimento é um fator menor do que 1 que afeta o produto. Agora eu vou achar a massa. A partir de 100 quilos de um minério com 75% de pureza, considerando uma reação que tem 80% de rendimento, igual o Enem falou. Agora eu vou usar a lei de Proust. Esse está para esse, assim como esse está para esse. Isso é o que me permite fazer regrinha de 3. Esse está para esse está para esse. Então vai ficar 0,75 vezes 100 vezes 65 vezes 0,8. Tudo isso dividido por 97. A massa de zinco vai ser aproximadamente 40 kg de um lado, quilograma do outro. E olhando aqui, isso é a alternativa
C de casinha. O que o exercício cobra de você? Organização, leitura, a ideia de que a pureza influencia o reagente, que o rendimento influencia o produto, e não tenho que discutir. Um pouco de cálculo. Afinal de contas, a matéria em questão aqui é a estequiometria, cálculo estequiométrico. Não há como não fazer conta. Lembra, não preciso me preocupar com as massas molares. As massas molares são fornecidas. No exercício, as reações foram dadas, mas eu precisei manipular as reações. Lembra a dica que eu te dei? Na reação global, participam 6 substâncias, mas no cálculo que a gente fez, participam apenas 2. Combinado? Lembra? Estequiometria tem caído com frequência no Enem e rendimento é sempre um fator presente nas provas do Enem. Esta é uma ótima dica. Até um próximo vídeo. Tchau, eu estou do seu lado.